Só fatos e não boatos. Olá, eu sou Lucimara Saturnino. Seja bem-vindo ao blog Só Fatos e Não Boatos. Hoje vamos falar nessa entrevista sobre os desafios que a comunicação tem enfrentado frente à desinformação pelas redes sociais. E para falarmos mais sobre esse assunto, convidamos a jornalista Fabiana Marques, que trabalha com a internet desde 2002 e com mídias sociais desde 2012. A Fabiana tem uma agência de comunicação e desde 2023 estuda educação midiática. Fabi, muito obrigada por ter aceito este nosso convite. É uma grande honra a gente poder contar com os seus conhecimentos aqui no blog. Olá, eu que agradeço pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, então para mim é um prazer também. Ô Fabi, nós vamos iniciar aqui com uma pergunta que assim, todo mundo quer saber, as pessoas ficam pensando que como é a melhor maneira de engajar o público nas redes sociais? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A verdade é que não tem uma fórmula pronta, né? O mundo da internet é muito dinâmico, das redes sociais também. Então, não existe uma fórmula, mas tem algumas coisas, alguns pontos que a gente pode levantar que são coisas que as pessoas gostam, né? E a primeira delas é que pessoas se conectam com pessoas. Então, a gente gosta de ver gente nas redes sociais. Então, essa é a coisa número 1. Ver gente, pessoa de verdade, foto de gente, vídeo de gente. Isso é uma coisa que engaja. Conteúdo humano, verdadeiro. As pessoas estão cada vez mais cansadas de coisa perfeita que não existe, sabe? Sim. Vida real, hoje em dia é o que tem feito mais sucesso. E conteúdo interativo, geralmente a audiência gosta de interagir, né? De responder perguntas, de fazer comentários. Então, sempre produzir um conteúdo que traga a pessoa para ter vontade de conversar também é uma forma de aumentar o engajamento. Essa pergunta eu te faço porque os conteúdos de desinformação atingem milhões de pessoas de uma forma muito rápida, consegue conquistar essas pessoas, né, para atrair essas pessoas, melhor dizendo. Eles usam as táticas do que engaja, né? Bota lá uma pessoa falando para parecer que aquilo é verdadeiro. Infelizmente, a disseminação da desinformação é tão rápida ou até mais do que da verdade, né? É uma luta injusta. Muito injusta. E, no caso, qual o papel das plataformas de redes sociais no combate contra a desinformação? Eu inverteria a pergunta primeiro. Assim, qual é o papel delas na disseminação da desinformação? Porque, na verdade, elas são as grandes responsáveis pela disseminação de conteúdo fake e desinformação mesmo, né? Sim. Isso existe, fake news e desinformação existe desde que o mundo é mundo. Mas era restrito, né? Agora, na rede social, você consegue plantar uma mentira e ela se espalhar para o mundo inteiro muito rápido. Então, elas têm muita responsabilidade nisso e seria importante e urgente que elas tivessem mecanismos cada vez mais eficazes para combater a desinformação. Mas a verdade é que elas não têm muito interesse, porque o interesse das plataformas é quanto mais gente participando, compartilhando e disseminando os posts, para eles melhor. E conteúdo de desinformação é muito engajante, digamos assim, né? Então, tem esse conflito de interesses. São especialistas nessa parte, né? De engajar. Então, seria necessário desenvolver leis para poder estar fiscalizando essa parte. Além da regulação, que já é um projeto, pelo menos no Brasil e em outros países, né? Estão sendo votados e estudados projetos para regular, que eu concordo absolutamente, não acho que é censura, eu acho que é necessário regular o uso das redes sociais. Mas as próprias plataformas poderiam... Elas estão avançando, mas a passos de tartaruga, né? Mas elas poderiam fazer muitos mecanismos para melhorar, né? Ter rótulos de alerta de conteúdo falso, serem rápidas para responder denúncias, porque hoje em dia, na maioria delas, você denuncia. Quando eles aceitam a sua denúncia, demora um tempo para derrubar aquele conteúdo. É muito lento.
comparado com a rapidez com que as coisas se disseminam, né? Verdade. Então, precisaria ser implementado de forma mais eficaz. Por exemplo, o X, o antigo Twitter, ele tem uma ferramenta que ele mesmo indica, depois que postou alguma coisa que é desinformação, algumas pessoas indicam lá e ele aparece um rótulo, né? Dizendo, olha, essa informação não é verdadeira, confirme e tal. Só que tem um viés ideológico também nessa. Então, é complicado, porque não é para toda notícia que esse rótulo funciona. Então, o buraco é fundo e a gente está precisando mais do que nunca se educar a navegar nesse mundo. Exatamente. Você sabe que você falando assim, me ocorre que ao abrir uma rede social, deveria ter logo... A primeira coisa que deveria vir era uma informação, né? Sobre, cheque essa informação. É que esse é um conhecimento que a gente deveria ter, mas a gente não tem, porque a gente foi alfabetizado digitalmente andando, né? Fazendo, não teve uma formação. E inclusive, é aí que entra o que eu venho estudado recentemente, que é a educação midiática. Por conta do meu trabalho como especialista em redes sociais, e ao ver, especialmente na época das eleições de 2022, o tamanho do estrago que a desinformação poderia fazer, eu comecei a pensar, meu Deus, eu trabalho com isso e eu tô achando que o meu trabalho é um veneno. Como que eu posso que o meu trabalho, né, não seja incentivo para isso? E aí eu conheci a educação midiática, que a gente precisa aprender a navegar, a analisar, a fazer sentido das informações que a gente recebe. A gente recebe um fluxo muito grande de informações e a gente não aprendeu a entender o que é válido, o que não é válido, essa fonte é confiável, essa fonte não é. Então, é um trabalho que precisa ser feito desde as escolas mesmo. A gente precisa educar as crianças, os jovens e os adultos a entenderem. Tem pesquisas que mostram que os jovens na escola, eles não sabem diferenciar uma publicidade de uma notícia, um artigo de uma propaganda. As pessoas foram criadas num mundo em que tá na internet é verdade. Isso nunca foi, né? E hoje, menos ainda. Então, as pessoas precisam se perguntar, eu posso confiar nesse conteúdo? Né? É uma pergunta que deve existir dentro de todos nós. Você está consumindo uma informação, eu posso confiar? Quem escreveu isso? É uma fonte respeitável? Eu brinco com o meu filho, que vira e mexe, ele vem me contar umas coisas, o meu filho de 10 anos. Umas coisas meio absurdas, eu falo, onde você viu isso? Quem te falou isso? O YouTube. Filho, o YouTube não é fonte. YouTube é uma plataforma. Quem produziu esse vídeo? A gente tem que ver quem produziu, por que ele produziu, qual que era o objetivo dele ao fazer esse vídeo. E assim vou tentando ensinar em casa, mas a gente deveria ensinar isso nas escolas. Então, pode ser, então, que no futuro, quem sabe, não seja não esteja inserido na grade. Não, né? a educação midiática já faz parte da base curricular. Que está sendo implementada, né? É coisa recente. Mas já está previsto no currículo. Realmente vai ser ensinado. Porque só dessa forma, para transformar, a única solução para a gente sair desse lamaçal de desinformação educando a população para saber não só fazer sentido das informações, como produzir as informações. Porque hoje, o que é interessante, essa mudança de mundo, é que antes a gente era passivo. Consumidor passivo de informação. A informação chegava até a gente ouvia, lia. Hoje a gente também produz. Né? E aí que mora o perigo. Todo mundo produz, né? E aí que mora o perigo. Porque quando é o jornalista que produz, na grande maioria dos casos, a gente aprende a fazer a checagem, a apuração, 2 lados e produzir. A pessoa comum não, né? Então, aí que se repassam as notícias sem checar, fake news e etc. Interessante, viu? Fico feliz em saber, então, que já está sendo inserida. Está sendo devagar, né? Como tudo nessa seara, mas está acontecendo. Mas, assim, nós, enquanto jornalistas, nós precisamos fazer essa pressão, né? Porque a gente já tem essa consciência, porque a gente aprende na faculdade, o tempo todo a gente está falando sobre isso. Então, a gente vai fazer uma pressão para que isso ocorra de uma forma mais rápida possível. Exato. Né? E acho que usar nossas próprias redes sociais e nossa comunicação para as pessoas para
explicar essa ideia para os outros, né? A gente, como todo jornalista tem isso meio dentro de si, de saber, olha, é importante você checar, a gente tem que fazer um trabalho de base mesmo, de ir falando para as pessoas. Tipo, você recebeu um fake news de alguém, você vai lá e fala, olha, deixa eu te falar, onde você viu isso? Ou pega uma agência de checagem, é o que eu tenho feito. Por exemplo, grupo de família. Recebo uma notícia que, para mim, é óbvia que é falsa. Mas aí tem minha tia lá, de 70 anos, que, coitada, acreditou. Como que eu faço? Então, vou lá na agência de checagem, jogo aquela notícia. A agência de checagem já vai ter. Olha, mentira, eu mando pra ela, olha, tia, não sei se você viu, mas essa notícia não tá correta. Olha aqui, a verdade é essa, tal. A gente tem que, não pode simplesmente, ai, tá bom, deixa ele falando sozinho. Se a gente não fizer esse trabalho de tentar educar as pessoas, o mundo não vai mudar nesse sentido, né? Fabiana, então você acha que isso está relacionado, por exemplo, com o que você está dizendo aí, as pessoas não querem ir até lá, checar, elas acham isso muito moroso. É isso. Né? Com Talvez certeza. teria que criar uma forma disso ser mais rápido, porque as pessoas querem tudo assim para ontem, né? Mas aí a gente tem que sair um pouco dessa preguiça mesmo. Porque, assim, as redes sociais podem, né, trazer pra gente essas ferramentas. Mas é um papel nosso mesmo. Porque senão a gente fica refém das redes. A gente precisa ter dentro de nós essas ferramentas. E não é difícil. Se a gente conseguir mesmo implantar a educação midiática nas escolas, vai vir como uma coisa natural, esse letramento. Então, eu tenho fé que a hora que o negócio emplacar mesmo nas escolas vai ficar mais fácil. Eu também tenho fé. Me diga uma coisa, estamos em época de eleições. Como as redes sociais estão reagindo aos incidentes que a desinformação causa? Infelizmente, não com a rapidez que deveria, né? Como eu falei lá no início, tudo é muito moroso comparado com a velocidade que as desinformações são disseminadas. Existem os mecanismos de denúncia, o TSE está trabalhando junto com... Né, tem uma força-tarefa para derrubar a desinformação, mas, infelizmente, a rapidez de derrubar uma notícia falsa não é tão rápida, né, não é tão na mesma proporção que ela se espalha. Então, ainda temos muito a melhorar. E é uma pena, porque hoje em dia... Eu acho que o ramo que mais se prejudica, a área que mais se prejudica com desinformação é a política. Com certeza. E também prejudica as pessoas, né? Não, porque criou-se, por conta disso, o mundo, e não é só um fenômeno brasileiro, está dividido ideologicamente em duas. Porque a rede social, ela faz isso. Por conta do algoritmo, que ele funciona te entregando o que ele acredita que você quer ver. Então, ele começa a te entregar cada vez mais aquilo que você acredita. Então, se formam as bolhas ideológicas e o viés de confirmação. Você começa a só ver aquilo e aí o que você pensa é o que está certo. Então, esse também é um problema das redes sociais. E aí, as pessoas vão ficando cada vez mais radicais. É verdade, Fá. Fabi, me conta uma coisa. Qual é o papel do especialista em redes sociais frente ao auxílio em reduzir a desinformação? Eu acho que é fazer esse caminho que eu fiz. Eu tive esse pensamento assim, meu Deus, eu estou trabalhando em educar, porque eu ensino muito pessoas a usarem as redes sociais, mas eu não tinha esse olhar, que não era, eu ensinava a usar assim, para você se divulgar. Então, mas não é só para você se divulgar, é para você usar de forma consciente, crítica. Então, acho que o nosso papel é esse, né? Aprender também a mostrar para as pessoas como o uso das redes pode ser feito de um jeito saudável e mais, eu ia falar civilizado, mas mais saudável mesmo, né? Acho que a melhor palavra é essa. Menos danoso para a sociedade em geral. Realmente. Se você pudesse mudar alguma coisa nas redes sociais hoje, já pensou no que seria? Eu pensei. Eu acho que a forma com que os algoritmos funcionam é a raiz, é a cerne dos problemas que a gente tem. Porque esse lance do algoritmo, ele vicia a gente e ele entrega pra gente só aquilo que a gente quer ouvir e isso está fechando a nossa mente. Então, eu acho que deveria haver mais transparência em como esses algoritmos funcionam e, de repente, alguma regulação também para que as coisas a gente possa ter acesso nas plataformas de redes sociais
a mais coisas, independente do que o algoritmo acha que eu quero ver. Entendi. Né? Parece que a gente fica meio Ser sem... mais democrático. a gente fica meio sem liberdade ali, porque acabamos consumindo aquilo que a rede quer que a gente consuma. É interessante. É isso. Ah, é uma pena, Fabiana, que estamos aqui por hoje, encerrando o nosso blog. Mas, assim, nós temos muito o que aprender com você. Certamente que você virá aqui novamente conosco, tá? Muito Conte obrigada. comigo, quando precisar. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Estamos, então, encerrando. Continue nos acompanhando. Os conteúdos do blog estão nas redes sociais. Estamos no Instagram, Só Fatos e Não Boatos _. E até mais.